Mercado e consumo, com Ayana Freitas. A Ayana Freitas, toda segunda-feira com a gente aqui no nosso Band News Station. E hoje a Ayana tem um assunto importante para a gente, que é a expectativa de fim de ano, né? O pessoal já pensando nas compras, mas está faltando mão de obra no varejo. Que história é essa, Ayana? Bom dia. Pois é, bom dia Barão, bom dia Renan, bom Oi. dia aos ouvintes do Band News Station. Tá faltando mão de obra no varejo, no food service, que é o que a gente chama, como a gente chama, né, a cadeia ali de bares e restaurantes. E não é só no Brasil, nos Estados Unidos também se vê muito isso, no mundo inteiro, né? O que que acontece? A gente, obviamente, sabe que no varejo, quem trabalha no varejo, quem trabalha em bar e restaurante, tem uma rotina super puxada de trabalho, trabalha final de semana, trabalha feriado, né? Emenda, às vezes, aí vários dias de trabalho, tem horário ampliado nessa época do fim do ano, aconteceu isso agora muito em Black Friday, quem trabalhava com e-commerce, por exemplo, e agora no fim do ano, por conta das vendas de Natal, obviamente, as lojas mais cheias, né? A escala, que no Brasil, pelo menos, geralmente é aquela 6 por 1, então a pessoa trabalha 6 dias e folga só um. Algumas mudanças estão sendo feitas, estudadas sobre esse assunto, mas ainda é assim na maioria das vezes, e está cada vez mais difícil achar gente que queira enfrentar essa vida de varejo, enfim, que não é fácil de fato, né? Especialmente desde a pandemia, as empresas têm encontrado dificuldade de contratar, e isso fica mais evidente nessa época, justamente porque temos aí, né, várias datas que são importantes para o varejo como um todo, como Black Friday, o Natal também, e as lojas precisam aumentar em média aí 20% as suas equipes. Tem dados aqui da Confederação Nacional do Comércio que mostra que foram abertas nesse fim de ano aqui no Brasil 112 mil vagas, principalmente para supermercado, que é o varejo alimentar, e para varejo de moda, varejo, loja de roupa, loja de acessório, né, loja de calçado, por exemplo, vaga para vendedor, vaga para estoquista, caixa, telemarketing também ainda emprega muita gente, e dados também da CNC mostram que das 100 profissões, dos 100 cargos, né, tipo de cargo, mais contratadas para o setor, 57% tem indício de escassez. O que quer dizer? As empresas estão contratando mais, estão precisando de mais gente, só que os profissionais estão recebendo mais também. E nem sempre as empresas juntam as duas coisas, né? Contratam mais gente por salários maiores. O que elas estão fazendo, geralmente, é oferecer aí outros benefícios. Então, por exemplo, que algumas empresas de varejo, a gente tem noticiado muito isso no mercado de consumo, o que elas têm dito que estão fazendo, né? Estão oferecendo um salário médio maior, quando é possível, né? Maior na comparação, pelo menos, com o que foi a inflação dos últimos 12 meses, então um aumento com relação ao salário que pagavam no fim do ano passado, por exemplo, um aumento maior do que o da inflação. Flexibilidade no trabalho, no que é possível também, porque a gente sabe, como eu comentei, que o varejo exige um trabalho muito amplo, muito forte, as pessoas têm que estar presentes nas lojas nesse fim de ano muito mais tempo, né? Então, um pouco mais de flexibilidade quando é possível nesses horários, ou folga, né? Um plano de carreira para essas pessoas. Nem sempre as pessoas que começam a trabalhar em varejo e food, isso não acontece só aqui no Brasil, pensam no varejo como uma carreira, né? Às vezes é o primeiro emprego, por exemplo. Então, as empresas estão tentando oferecer benefícios, enfim, networking, treinamentos, um ambiente de trabalho, obviamente, que deveria ser básico, mas acolhedor, né? Estão focando, enfim, nessas ofertas adicionais, digamos assim, para o trabalho, que possam, enfim, fazer com que as pessoas tenham interesse de ficar, aliás, de entrarem no varejo, no food service e mais, de permanecer, porque aí a gente entra em outro desafio, que é a dificuldade também de manter as pessoas nesses cargos. Porque é curioso, né, Ana? A gente fala desse mundo que mudou, da tecnologia e tudo mais, mas parece que essas oportunidades que são oferecidas, sobretudo essas de fim de ano, como você estava falando, continuam muito parecidas com o que a gente via há 20 anos, né? E aí o nosso ouvinte fala aqui também, o João do Rio de Janeiro, postos de combustíveis também estão enfrentando essa dificuldade, tá difícil contratar. E a gente tem observado uma mudança na maneira que as pessoas consomem. Padeiro também eu ouvi, viu, Renan? Padeiro, verdade, a gente falou disso recentemente. Tem algumas coisas que você consegue substituir, né? A loja, por exemplo, você compra roupa pela internet, você não precisa exatamente de um vendedor, mas para abastecer carro, você ainda precisa ir presencial com o seu carro, tem que ter alguém para abastecer ali, ou então para vender o pão, para você comprar o pão. Como fazer esse equilíbrio, hein, Ayana, entre os serviços que são essencialmente presenciais e os que já são digitais?
Pois é, eu não sei se vocês, bom, Barão é nos Estados Unidos, né? Renan é aqui, os ouvintes também, foram em shopping center esses dias. Eu fui ontem no shopping center, eu sei que é loucura ir no shopping center nessa época do ano, mas todo mundo vai, mais ou menos, né, em algum momento. E tava uma loucura, assim, eu vi uma grande rede varejista, por exemplo, uma loja que tem caixa automático, né, para quem quiser fazer a compra ali, o self-checkout, né, que a gente chama. A pessoa mesmo passa o produto ali na maquininha e faz o pagamento e vai embora, põe na sacola e vai embora. E tinha duas filas gigantes, a do caixa tradicional e a do self-checkout, de tanta gente que tinha na loja. Então, assim, acho que oferecer essas tecnologias é super importante, muitas lojas conseguem fazer isso e, pelo menos, tirar um pouco de gente da fila tradicional, né? Mas cria uma outra ali, enfim, de qualquer maneira dilui um pouco ali a presença das pessoas nas filas, mas é um jeito de a tecnologia ajudar nesses momentos, né? O que acontece é que, por mais que tenha gente fazendo compras pela internet, nessa época também acontece, né? Até porque a gente veio aí da Black Friday, que é muito focada no e-commerce, mas muita gente vai, como eu vou, como muita gente vai aí durante a semana, do fim de semana, enfim, fazer compra na loja física. Então, também não tem muito para onde correr, né? Tem que ter essas vagas e tem que oferecer algum benefício aí para as pessoas se interessarem por elas. Eu me lembro, só para fazer um recorte aí sobre os Estados Unidos, a gente faz a viagem para a NRF, né, todo ano, começo de ano, para Nova York, para visitar, para acompanhar a feira, que é a principal feira de varejo do mundo, e para visitar lojas, né, lojas que estão inovando e tudo mais. E de uns 3 anos para cá, eu diria que a gente já percebe. Eu me lembro a primeira vez que a gente viu isso, a gente andando no meio de uma loja de varejo de luxo, inclusive, e tinha no meio do corredor, assim, tinha uma mesinha com uma pessoa contratando, uma plaquinha assim, contrata-se e tal. Então, essa dificuldade vem sendo maior, cada vez mais. Especialmente, você falou, né, Renan? De fato, as coisas não mudaram muito. Quer dizer, mudou a forma da gente consumir, mas essas vagas meio que continuam iguais, né? O que se exige dessas vagas, pelo menos, o que precisa, essa coisa do tempo e tudo mais. Mas da pandemia para cá, principalmente, muito menos gente quer trabalhar em varejo e food, claro. A não ser que a pessoa veja ali um propósito, né? Goste de lidar com pessoas, enfim, queira de repente investir na carreira, como eu comentei, que não é o caso da maioria, mas muita gente está preferindo outras profissões, né? Até para entrar no primeiro emprego, que tem mais flexibilidade, que podem trabalhar de casa, enfim, existem mais opções. As pessoas estão vendo isso, e aí, às vezes, enfim, muitas não estão se propondo até essa jornada que é pesada, né? Quem já trabalhou em varejo sabe, é pesada, exige bastante, prazerosa também, mas bastante exigente, bastante cansativa. Eu não sei se o Brasil vai, daqui a pouco, ter uma realidade que é muito comum aqui nos Estados Unidos, que o setor de serviços é um setor bem pago, né? Você tem profissionais que trabalham... Eu vou dar um outro exemplo, quem trabalha com a faxina aqui nos Estados Unidos. O pedreiro que trabalha na construção, ele recebe um bom salário. Muitos brasileiros que vêm para cá até trocam de profissão para trabalhar nessas que o americano não topa. Mas aí o americano não topa e paga bem, né? É um valor que normalmente, imagina, o cara da limpeza, o cara da construção civil não recebe no Brasil. Aqui recebe o jardineiro, enfim, funções que no Brasil a gente sabe muito bem que são consideradas meio quebra-galho, são fundamentais, mas que não tem uma valorização muito grande. Eu não sei se com essa falta de mão de obra, a gente falou de diversos setores aqui, esses salários vão começar a ter que subir, né? Você vai ter que, para conseguir um profissional para trabalhar nessa área, pagar mais. É basicamente isso. Senão vai ser essa briga, né? Toda vez vai estar faltando mão de obra. Enfim, coisa que o futuro dirá. Não fecha, né? Mas é muito louco, né? O Renan fez essa comparação perfeita com inteligência artificial, com o mundo mais moderno, né? Todo mundo ali falando sobre fim de profissões. Não é bem assim, né? Algumas profissões, cena depende da força, da inteligência, da sabedoria, da expertise humana. Muito bem, a Iana Freitas que encarou um shopping center, que coisa, hein, Ana? Que absurdo isso, onde já se viu? Rapaz, festa de fim de ano, aquela coisa toda. Iana, ótima semana para você, até semana que vem.